corações através da sua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Romanos 11. Leremos a partir do verso de número 11. 11. Rapidamente. Hoje eu trouxe aqui alguns brindes. Esse aqui é um brinde masculino, já antecipando o Dia dos Pais. E esse brinde aqui é um brinde... Pastor Júlio vai usando esse aqui. É feminino, isso aqui é para lembrar Feliz Dia da Mulher. Então a Simone falou assim: pastor, tem essas lembranças aqui, leva e dá para os irmãos lá. Então vou começar. Primeira pergunta, né? Tem que responder. Primeira pergunta. Deus, baseado em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Deus rejeitou o povo de Israel? Aí tem que responder sim ou não e fundamentar. Pelo menos um versículo bíblico. Bora. Mas tem que falar o versículo. Ó, um homem, hein? Tem aí, Jó? É o versículo, o capítulo 11 ainda, pergunto, pois acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Fechou. Quem tá respondido, irmãos? Tá, Clebinho? Tinha que ter respondido sem olhar na palavra. Agora para o pastor Evandro. Uma pergunta sem ele colar na Bíblia. Vamos lá, pastor Evandro. Pode? Sem colar. Você vai citar o texto. Ele existe do resto. Mas Deus. Então, para uma irmã, vamos lá. Para uma irmã. Romanos capítulo 10 fala sobre pelo menos 2 pontos. A gente chama de 2 ingredientes da salvação. O que é preciso fazer para que o texto fale assim, ó, se fizer isso, será salvo? Quem lembra? Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Aê, Nalva. Olha só. Leu também. Você quer a rosa, a verde ou a branca, Nalva? Qualquer uma? Então vai a rosa. Hã? Estou só dedurando. O que o Vani falou, João? Com base ainda em Romanos 9, 10 e 11. Judeus e gentios, eles são chamados por Deus para a salvação. E aí tem uma palavra que Paulo usa no capítulo 10 e 9 e 10, que ele fala que é de suma importância para nós entendermos Romanos. Aí no capítulo 9, ele fala assim, ó, os judeus também são salvos mediante, aí fala propósito e, qual é a palavra? Quem lembra? Capítulo 9, fala que eles são salvos, os judeus também, para que permaneça. Quem lembra? Pode ser homem, pode ser mulher. Que tem uma outra... Pode ser homem, pode ser mulher, gente. Tem duas. Pode ser homem ou mulher. Ó, lê aí, Maia.
Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Qual é a palavra que eu quero? Eu falei propósito. Qual é a outra palavra que eu quero? Você não, o Wesley soprou. Eu vi daqui. Valeu não, né, Sandra? Você acha que valeu, Sandra? O Wesley soprou. É uma só carne. Ah, então aí, ó. Como é que pode, não? Ainda argumenta. É, Mayra. Agora um homem, né, Josias? Mais um seminarista. Eu quero ver os seminaristas. Eu falei que ia dar um para o Mateus, mas o Mateus... Hã? Não, é uma caixinha de ferramenta, não. É mais chique do mundo, quer ver, ó? Como é que é? Ah, as mulheres querem caixinha de ferramenta? Sério? Olha, Nalva, para você ver, ó. Ó, o presbítero João Neto precisa de uma dessas, viu, irmã? Já tem. Olha, chave. Como é que chama essa chave aqui, Vaninha? Ali? Olha, estilete. Olha que coisa linda. Testador de energia. Hã? Dessa com o dedo. Como é que chama isso aqui? Trena. Para medir. Olha, de Mills. E tem mais, olha, uma chave de fenda. Uma chave, como é que chama essa de 3 pontas? É Phillips e uma fenda. Não, especial, né, o Josias? Sim ou não? Baseado na epístola de Paulo aos Romanos, outra pergunta. Qual que é o tema central da epístola para os homens? Qualquer homem, pode ser pastor, diácono, presbítero, seminarista, crente. Só não pode não crente. Tema central da epístola aos Romanos. Para os homens. Como é que é? O tema central da epístola. Eu quero dar para um homem qualquer. Você está com medo de errar, né, cara? Quem é? Vai, Rafa. Bora, Rafa. A Rafa estava de férias, a mente dele está voltando aos poucos. Fala aí, Rafa. Não, Mayra, sossega. Fala, Edmilson. Jó. Fala, irmã Manara. Tema central da epístola, uma frase só. Como é que é? Sim, mas tem uma palavrinha lá. Não. Tem tudo a ver com o senhor no tribunal, mestre? Sobre a inocência e tal. Hã? Quem está falando? Não, ainda é salvação, mas eu quero o tema. Ó. Hã? Justificação pela fé. Pelo amor de Deus. Quem foi que respondeu? Você falou ou não? Você falou que horas? Falou? Falou? Falou, Rafa? Hã? Como é que você falou? Então dá lá para a Marinalva, para ela levar para o Lio. Para quem eu dou esse aqui agora? Leva para a Vanessa, para você não ficar. Não, então me dá aqui, toma esse aqui. Aí eu vou entregar esse aqui. Se o senhor levar para a irmã Maria da Paz, ou a irmã Maria do Carmo, só dá para ela de presente. Irmã Maria do Carmo, aí, irmã Maria do Carmo, só pode já sair daqui com uma presilha bonita no cabelo. Já ganhou? Que dia? Aí, irmãos, ó, tá vendo? Parabéns para você.
Deus te abençoe. Dia 1º de Mills faz 30 e poucos anos. Você vai acreditar? Uai, negão, é melhor acreditar num crente do que acreditar que ele está mentindo. Tem. Dizem que um crente, certa vez, falou assim para o outro: ô, vem ver na janela do apartamento, do prédio, falou: ô, vem ver, é uma vaca voando. Aí o crente chegou e veio correndo: cadê? Ele falou assim: rapaz, deixa de ser tolo, onde você já viu uma vaca voar? Eu falei assim: eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que um crente mentindo. Então a gente precisa vigiar, né, Divino? Então vamos lá, Romanos 11:11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Veja, é interessante que muita gente acha que esse capítulo 9, 10 e 11 é uma mensagem específica para os judeus. E não. Veja que Paulo está dizendo aqui no meio do capítulo 11, que é a ênfase no povo judeu. Ele diz: olha, estou falando para vocês, gentios. Então, Paulo usa o capítulo 11 como uma mensagem para mostrar qual é o lugar de Israel na obra da redenção. Não é? Falando aos gentios, como apóstolo dos gentios. Veja que Paulo tem aqui uma dupla experiência. Ele é judeu, de nascimento, de tradição. Paulo foi educado segundo a lei de Moisés, treinado como um fariseu, e agora, depois de salvo, tornou-se apóstolo dos gentios e é quem fala, representa os gentios aqui nesse texto. Ele diz o seguinte: olha, falo a vocês, gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. É interessante que Paulo fala como conhecedor das duas experiências aqui, dos dois lados, tanto judeu quanto gentio, né? Judeu quanto gentio. E ele continua dizendo: exalto o meu ministério, verso 14, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Interessante que, veja como Paulo coloca aqui a questão dos ciúmes. Deus levantou Paulo. Abra comigo aí no capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Quem pode ler para mim o verso primeiro? Para o Evangelho de Deus. Leu 2 também, mestre? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Olha só, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. E aí Paulo, nesses primeiros versos da epístola, ele demonstra que o seu chamamento, a sua vocação ministerial, não se deu por vontade própria. Ele é chamado por Deus, ele é escolhido por Deus, ele é levantado por Deus. Deus é quem é responsável pelo ministério de Paulo. O verso 4, ele diz assim: porque mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um
povo para a obediência que vem pela fé. Olha só, irmãos, para chamar, como? Chamar aonde? Dentre quem? Eu li aí por último o verso 5. Quem acompanhou comigo aí? Capítulo 1, verso 5 de Romanos. Quem pode ler para mim aí, bem forte? 1,5 de Romanos. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E o 6, pastor Israel. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Olha só, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem. Vocês quem? Paulo está falando dos gentios. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vocês quem? Os gentios romanos. A epístola é direcionada a eles. De maneira que esses romanos também, chamados pelo apóstolo, enviado por Deus, eles estão sendo chamados a vir ao Evangelho pela fé. Veja que quando Paulo fala isso aqui, Paulo está dizendo que Deus está chamando um povo, não são dois povos. Um povo. E aí, se os irmãos olharem também, Paulo não faz distinção aqui de que existem no meio do povo de Deus, presbítero João. Ele chamou um povo. Mas aqui no verso 11, 7, ele fala assim: que diremos, pois? O que Israel busca, não conseguiu. O senhor está lendo capítulo 11? É. Capítulo 11? 11, 7. 11, que 7. diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. E os demais foram endurecidos. Aqui fala mais, mas devia ser os demais foram endurecidos. Então, os demais que não aceitaram, judeus que não aceitaram. Exato. Exato. Um povo só. Quer dizer, os demais, veja bem, Deus chamou dentre os judeus também um povo. Os eleitos Foram eleitos. A eleição os alcançou. A eleição os alcançou. Eles não tiveram nenhum. Sim. Só que aí, como Mérito ele fala nisso, sobre. Exatamente. Quando ele fala sobre a questão do remanescente. Quando ele fala sobre a questão do remanescente, aqui o verso 7 diz: que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Quer dizer, nem todo Israel alcançou, mas do povo de Israel, os eleitos, pastor Israel. Os eleitos do povo alcançou. Não é, Josias? E quem são esses eleitos? Aqueles que foram e que estão, permanecem enxertados na oliveira verdadeira. Então, olha só, irmãos, ainda no capítulo 1, verso 16, alguns dos irmãos citaram, acho que foi a irmã Manara que citou o verso 16 do capítulo 1. Olha comigo aí, verso 16. 1,16, quem pode ler para mim bem alto? Primeiro do judeu, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aqui a primícia é o judeu. Mas o meio de salvação para judeu e gentil é o mesmo. É o evangelho. Sem o evangelho não existe salvação, porque o evangelho é Cristo. Estamos certos aqui? De maneira, irmãos, que Paulo, quando começa no capítulo 1, verso 18 em diante,
Paulo vai e descreve a decadência dos gentios, como os gentios estão afogados em seus próprios pecados. Aí ele fala sobre todo tipo de malignidade, idolatria, imoralidade sexual, né, violência. Assim estão os gentios. Aí o autor conversa com um adversário aqui imaginário e ele sugere, ele imagina que essa pessoa vai fazer algumas perguntas. Chega no capítulo 2, se ele falou que os gentios estão perdidos do capítulo 1, 18 até o final, no capítulo 2 ele pergunta assim, mas e aí? E os judeus? Aí Paulo fala, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que vocês desprezam a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o levará ao arrependimento? Aqui, Paulo está falando dos judeus, que pensavam assim, olha, esse povo miserável, deplorável no seu comportamento, que pratica tanta coisa ruim, é diferente de nós. Aí Paulo fala assim, não, se você que pensa que está julgando aqueles que fazem coisas ruins, e você pratica as mesmas coisas, você acha que vai escapar do julgamento? Aí o verso de número 17 fala, ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Aí ele fala, vocês também são condenados. Então, irmãos, da mesma maneira que gentio é julgado e condenado, ou mesmo está perdido sem a salvação em Cristo, o gentio também está, o judeu está e o gentio também está. Ambos precisam, aí vem o capítulo 3, a epístola quer demonstrar isso. O capítulo 3 fala que tanto judeu quanto gentil precisam ser justificados, não pelas obras da lei, mas bora Edmilson, fala Edmilson, pela fé. Irmãos, não esqueçam, Romanos é justificação pela fé. Né, Barbosa? Não vai esquecer nunca mais, né, Barbosa? Ô, Barbosa, eu vou mandar buscar um negocinho desse lá para você. Pega para mim depois, dá, pastor Israel? Aí você entrega o Barbosa. Barbosa vai gostar. Como é que é, Edmilson? Exatamente. Aí ele dá os exemplos. Abraão, Davi, né? Não. Então, ô Sandra, veja que tanto gentil quanto judeu, para serem salvos, precisam ser justificados pela fé em Cristo Jesus somente. Paulo coloca tanto judeu quanto gentil perdidos. E coloca também que para ambos há um único jeito de salvação. Qual que é? Cristo Jesus. Assim é a epístola, irmãos. Aí nós voltamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11. Quando Paulo fala lá no verso número 15, pois, se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo,
Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Paulo aqui faz uma advertência aos gentios. Por quê, irmãos? Porque aqui Paulo diz o seguinte, olha, o tema a partir de agora é os judeus, como o presbítero João Neto leu no verso de número 7, eles tiveram um endurecimento no coração deles. Não é aquele endurecimento que, como nós falamos aqui, Josias, a respeito do coração duro do faraó. Não é que Deus pega ali e perverte a mente do faraó para ele fazer coisas. Deus só libera a mente e o coração e tira os freios da frente do faraó para que ele faça exatamente o que o seu coração caído, perverso, deseja fazer. Você quer fazer? Então faça. Deus endureceu os judeus, parte dos judeus endurecidos como propósito de Deus, Clebinho, por um tempo, o texto fala sobre isso, com um propósito. Qual era o propósito? O endurecimento dos judeus traria a salvação e a pregação da palavra para os gentios. Vocês lembram que nós lemos aqui em João 1, verso 11 e 12? Quem lembra lá? João 1, Evangelho de João 1, 11 e 12. Quem pode ler para mim? Bem forte. Receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja, veio para os que eram seus, mas eles não endureceram o coração. Irmãos, quando nós lemos o Evangelho, e nós vemos os fariseus, que eram aqueles homens religiosos por excelência, né, Rafa? Cometendo todo tipo de religiosidade, praticando os rituais no templo, praticando o jejum, a adoração, mas o coração deles endurecido acerca do Messias, nós estamos vendo a realização desse texto. Quer ver outras coisas? Mas além do endurecimento, Paulo fala que o propósito de Deus do endurecimento do coração dos gentios, para que entre então a pregação para o Evangelho, Atos dos Apóstolos nos dá vários exemplos aqui. Olha comigo aí, primeiro, capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, 8. Já que os judeus estão endurecidos, então vamos para as nações. 1, 8. Eu vou ler o verso 7 e 8 do capítulo 1 de Atos. Estão comigo aí? Ele lhes respondeu: não compete a você saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui, presbítero João, já que os judeus estão endurecidos, o Evangelho, o Espírito Santo sopra com seu poder o desejo daqueles que agora recebem a revelação do Evangelho, para que esse mistério revelado fosse levado aos gentios. Quem está com a Bíblia aberta aí? Você está com a Bíblia aberta? Olha comigo aí, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. O Evangelho está chegando aonde? Veja o verso de número 4 em diante. Quem está comigo aí? Não, vamos ler o verso 1 do capítulo 8. O verso 1 do 8. Quem pode ler para mim? Olha aí, ó, todos, começou a perseguição. Essa perseguição tinha um propósito, né?
Começa a perseguição. O que é que exceto os apóstolos, o que é que os cristãos fizeram? Foram espalhados. A palavra diáspora ou dispersão é exatamente esse envio, espalhou pela face da terra. Aí eles vão aonde? Judéia e Samaria. Veja que Atos 1:8 fala exatamente isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Ainda não chegou nos confins, mas vai chegar. Nós estamos em Samaria. O Espírito Santo vem sobre os discípulos, os crentes em Samaria. Sim ou não? Interessante, irmãos, que o Espírito Santo chega ali, Marinalva, não é para mostrar se o Espírito Santo vai batizar o crente com imposição de mãos, se o crente batizado do Espírito Santo tem que falar línguas estranhas. Não é essa a intenção do texto. O texto só quer mostrar o seguinte: ó, o evangelho está sendo disperso, e até em Samaria, o dom que os discípulos receberam em Jerusalém, também eles estão recebendo, que é o dom do Espírito Santo. Mas não fica só aí. Veja o capítulo 10. Quem está comigo no 10? Estão comigo no 10? No 9, Paulo se converte. Capítulo 9 de Atos, Paulo se converte. No capítulo 10, nós temos a conversão de Cornélio, lá em Cesareia. Veja o capítulo 10, verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, do regimento conhecido como italiano. Cornélio se converte. Juntamente com Cornélio, quem mais se converteu? Toda a casa. Acompanhe comigo aí. Quer ver, ó? 10:34. 10:34. Atos, capítulo 10, verso 34. Está dando para acompanhar, irmão Sebastião? Está dando para acompanhar? Está em Atos 10 aí? Tá, Barbosa? Tá, irmã Ruth? Então, olha comigo, verso 34. Então Pedro começou a falar, lá na casa de Cornélio: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações. Quem está falando isso aqui, irmãos? Pedro. Olha o que Pedro está dizendo: mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por todas as partes fazendo bem. Você ouviu esse sermão já, pastor Israel? Aonde? Atos 10:39. Você não lembra, não? Você lembra, depois você vai lembrar. Nós paramos no verso 39. Nós somos testemunhas. 38, né? Andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram e suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele e de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, pregando o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam falar ou falando em línguas e exaltando a Deus.
a seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. O evangelho foi pregado entre os gentios. Cesareia é uma cidade romana. O nome César. Não, você pediu a palavra? Fala, moça. Hã? Fala. Pode ir lá, Vani, dá a palavra. Hã? Pode? Eu vi você mexendo, mas você falou tão timidamente assim. Não, pode continuar, que depois o senhor vai explicar. Quando foi que Deus ungiu Jesus? Foi lá no batismo? Desceu sobre ele a pomba? Ali, no batismo. Então, Nalva, nós paramos aonde? No verso de número 48. Gentios recebendo o dom do Espírito Santo, se convertendo. E os judeus que estavam lá, admirados, porque isso aconteceu com eles e agora com os gentios. Irmãos, a igreja cresce. Veja o que acontece aí no capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé. O verso 4 fala assim, ó: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Veja que eles chegavam nas cidades e pregavam aonde primeiro? Nas sinagogas. Paulo queria, é por isso que lá em Romanos ele fala: olha, eu preferia estar apartado para que o meu povo pudesse ser salvo. Paulo amava o seu povo e queria que todo o seu povo alcançasse a redenção em Cristo. Mas isso não dependia de Paulo, né? Dependia da eleição do Senhor. Aquele texto que nós lemos a semana passada, me parece que foi o capítulo 18, que nós falamos que ele pregou para 18:6. O Sátila achou ele para nós semana passada. Capítulo 18, verso 6, em Corinto. Olha aí o que Paulo fala. Olha, ele vem pregando o evangelho. No capítulo de número 15, irmãos, em razão de Paulo ter pregado o evangelho entre os gentios, ele é convocado para vir a Jerusalém, no que é chamado de primeiro concílio da história da igreja, o concílio de Jerusalém, para poder explicar que negócio é esse que Paulo está pregando para os gentios. Os gentios estão sendo salvos e recebendo o Espírito Santo. Paulo vem e explica, né? Mas aonde Paulo chegava, pregando o evangelho, os primeiros que se levantavam contra Paulo, pregando o evangelho da salvação, eram os judeus. Porque a pregação do evangelho, a pregação de Jesus Cristo como Salvador, e como Paulo se apoiava nas escrituras sagradas, como Paulo não negava a lei, como Paulo não rejeitava nada, mas estava como se dando continuidade no propósito, no plano de salvação de Deus, os judeus olhavam para aquilo e ardia de ciúmes. Por que isso, Clebinho? Porque a ideia que eles tinham, e ainda muitos possuem, é que é só para eles. Houve um tempo, as primícias estão com os judeus, mas agora, quando Cristo veio e eles rejeitaram a Cristo, com esse propósito, porque a rejeição deles gerou para nós uma bênção extraordinária. Qual foi? A nossa salvação. É isso que Paulo está dizendo lá. Mas eles ardiam de ciúmes. O 18:6 de Atos dos Apóstolos fala assim, ó:
opondo-se a eles, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre vocês, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade de agora em diante. Irei para os gentios. Paulo se convenceu dessa dureza. Por isso. Então, quando você lê, você leu aí, pastor Israel? Como é que está na sua versão aí? Vocês, né? Opondo-se a eles, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Se você colocar aqui um link, 18:6 de Atos com Romanos 11, a partir aí do verso de número 11, ou do verso 13, ele fala: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto meu ministério, mas na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu povo. Então, o trabalho de Paulo era fazer o quê? Olha, eu estou pregando o evangelho, vocês não querem, porque agora é para eles. Mas mesmo assim, Nalva, enquanto nós temos esse tempo da dureza, do endurecimento do coração dos gentios, Deus tem entre eles um remanescente. A porta não fechou totalmente, Josias. Por isso que Paulo fala: mas olha eu aqui, eu sou israelita. Então, irmãos, está aqui a ideia dos ciúmes. Paulo prega o evangelho e eles, então, se posicionam contra. Não é? Eles vão bater em Cristo, eles vão rejeitar a Cristo, eles vão falar que o evangelho de Paulo não é verdadeiro, eles vão tentar matar Paulo, porque dizem que Paulo transgredia a lei, não respeitava a tradição judaica. Tudo isso. Estão comigo? Vamos para Romanos 11 outra vez? Então, esse endurecimento traz bênção para nós. Aí Paulo dá aqui uma outra coisa. Paulo fala assim, quando Deus os chamar outra vez, isso será de novo para vocês, gentios, e para o mundo inteiro, uma outra grande bênção. Nós estamos nessa expectativa. Sabe por quê, Sandra? Se nós olharmos o propósito de Deus ao criar, chamar esse povo hebreu, nós encontramos lá no capítulo 12 de Gênesis. 12 de Gênesis fala assim, então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Porque o endurecimento deles foi bênção para nós. Quando o coração deles se voltarem, será também bênção para o mundo e para nós. Aí Paulo vem, irmãos, e diz assim, irmãos, vocês gentios, que podem se gloriar em Cristo, no Messias, no Salvador, pela fé, vocês que foram alcançados, justificados pela fé, diferentemente dos judeus, você não pode se orgulhar disso. Você não pode se orgulhar porque seu coração aceitou, porque você foi justificado, porque você creu, porque você está em Cristo, certo de sua salvação, e o judeu não se glorie disso. Aí Paulo diz aqui, antes tema. Quando Estevão morre, é a partir daí que os gregos são alcançados, ou seja, os gentios é que pregam para os gregos, isso aí eu não entendi muito bem, não. Ou se são
os judeus. Então, irmã Manara, os gregos e gentios, na linguagem bíblica, no texto sagrado, é a mesma coisa. Se você vê falando de grego, está falando, incluso ali, os gentios. É tanto, irmã Manara, que quando nós tomamos aqui, olha aí, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Eu acho que é o 13 mesmo, irmãos. Quer ver, ó? Eu vou achar o texto aqui. Já achei o texto aqui. Mas olha comigo aí, João capítulo 12. Eu falei 13 ou 12? Então vamos no 12. No 12. Olha comigo o verso 37. Evangelho de João 12, 37. Diz assim, ó: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não crerão nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do próprio Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então veja, o coração duro para alguns, mas outros creram. E é nesse contexto do Evangelho de João, há um detalhe aqui interessante. Enquanto os judeus estão endurecidos e não crendo até nos milagres. Ô irmão, uma das coisas mais, presbítero João Neto, fáceis de sensibilizar o coração do incrédulo é o que, Sandra? Não é não? Os sinais. Não é, pastor Júlio? O incrédulo, o ateu se rende quando vê um sinal, um prodígio. Não é não, Edmilson? Os judeus não creram. Eles não se converteram, Jair, vendo os sinais. Aí tem um detalhe no capítulo 12, vocês estão comigo aí no 12? Olha o que diz o verso de número... Jesus, no 12, capítulo 12, verso 12, Jesus está entrando na entrada triunfal em Jerusalém, se preparando, aquela seria a semana de sua morte. Aí o verso 20, capítulo 12, verso 20, fala assim, ó: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Entendeu, irmã Manara? Os gregos aqui é o sinal de que na época em que Jesus estava prestes a ser crucificado, os gentios já estão vindo à procura dele. Aí olha o que diz o texto. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, de Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Olha o tema do sermão aí, ó. Queremos ver Jesus. Pastor Israel. Anota aí para pregar, né, presbítero João? Os pregadores de plantão. O tema, Vaninho já está gravando ali na cabeça, né, Vaninho? Né, Rafa? Queremos ver Jesus. Então, irmã Nara, os gregos aqui que estão se aproximando. A figura os gentios estão vindo. Quando você toma Atos capítulo 12,
e vê o Espírito Santo sendo pregado no capítulo 12, ou melhor, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, você já vê grego, você já vê gente de todas as partes do mundo, né? Árabes, e tem muita gente lá em Jerusalém. Por que isso, gente? Estão sendo atraídos. Para quê? Para ouvir o Evangelho, para ver quem é Jesus, e a partir daquele milagre da salvação, da crucificação, da ressurreição, do derramamento do Espírito Santo, o Evangelho sai de Jerusalém e se espalha pelo mundo. E os judeus que achavam que era só para eles, começam a ficar com ciúmes. Entendeu, irmã Nara? Então, quando a irmã perceber grego e gentil, perceba que trata-se da mesma classe. Sim. Então, irmãos, quando Paulo fala assim, olha, não devem orgulhar dessa posição. Qual posição? Nós recebemos a justificação. Eles erraram, porque buscaram pela observância da lei. Então, nós devemos nos orgulhar disso de maneira nenhuma, porque Paulo diz o seguinte, olha, a oliveira verdadeira, cultivada pelo Senhor, a oliveira que vem das primícias lá de Jacó, de Abraão, essa oliveira que o Senhor levantou lá no Antigo Testamento, Rafa, ela veio no Antigo Testamento e agora em Cristo, não se cria uma oliveira nova. O que acontece é que nós que éramos ramos de uma oliveira brava, perdida, sem Deus, somos tirados de lá e enxertados na boa, o que é antinatural. Quando o presbítero João Neto produziu lá na casa dele a muda do abacate, que o pastor Sebastião mais celebra na vida, abacate, como é que chama do carro? Pão, é? Hã? Avocado, é assim? É um abacate fenomenal. O presbítero João Neto fez aquela muda, está lá a muda do abacate na casa dele. Ele vai lá, pega uma muda de um abacate ruim, Sandro, que não presta, tira lá um ramo e traz, e implanta ou enxerta no abacate bom. É assim que nós costumamos fazer? Hã? O que a gente faz? A gente pega o melhor para colocar no bom, para produzir com excelência. Não é assim? Exatamente, exatamente. O pastor Júlio já fez essa tentativa várias vezes, até hoje, eu e ele não conseguimos alcançar nada. Mas a ideia que se tem é quando você pega dos animais uma genética boa, outra com excelência, e faz aquele cruzamento para que nasça algo melhor ainda. Só que aqui Deus fez o seguinte, ele pegou o que era ruim. Aí ele fala, olha, a seiva da oliveira boa, cultivada, que é esse povo de Deus, essa seiva é capaz de santificar o ruim que é enxertado nela. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Aí ele fala, olha, não se exalte, sinta orgulhoso, porque você depende da raiz. Eles são a raiz, né? Os ramos naturais. Ele fala o seguinte, ó, você não deve se orgulhar, mas antes é os temer, porque se com os ramos naturais que permaneceram incrédulos, ele foi lá e cortou e lançou fora, e você? Você acha que ele vai te tratar diferente? Não entra nessa não, irmão. Não fica orgulhoso não, Clebinho. Porque se ele fez isso com os ramos naturais, ele faz com qualquer um, porque ele é justo e santo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo usa, veja que essa mensagem, pastor Israel,
ela não é uma mensagem exclusiva para o povo judeu, mas Paulo usa o povo judeu para trazer uma mensagem para os gentios. É claro que aqui ele deixa algumas coisas aqui extremamente importantes para a compreensão dos gentios para com Israel. Vamos voltar lá? Nós paramos aonde, Mills? No capítulo 11. 19, Rafa? 19? Foi, Mateus? O Mateus não ganhou nada hoje. Foi, Mateus. Ô, Mateus, o que está acontecendo com você, Mateus? Nenhuma pergunta hoje? Bora, Mateus. 19, né, Mateus? 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade de Deus e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. É interessante, né, irmão? Essa palavra bondade de Deus aqui, quando fala da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, sua versão fala o que, Edmilson? Verso 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecer na sua benignidade, de outra maneira também tudo será. Quem tem uma versão diferente para o capítulo 11, verso 22? Quem tem uma versão diferente disso aí? A palavra bondade aparece outra palavra. E severidade também. Tem aí, Rafa? A sua é bondade e severidade? Bondade e severidade. Ô Sandro, o que te lembra bondade e severidade? Mas o que te lembra bondade e severidade? Além de bondade, se você pegando a palavra, por exemplo, severidade, qual o outro atributo de Deus que você consegue buscar aí na palavra severidade? Também, Maducar? Pensou em justiça? Pensou, presidente Neto? Pensou, cadê a irmã Sandra? Pensou, irmã Sandra? Justiça? Cadê a Marli? Cadê a Marli, Milton? A Marli está batendo papo aí, Milton? Ô, Milton, você pensou em que palavra? Fala alto para eu ouvir. Vision. Hã? A versão NTLH. Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Como é que é, presbítero? Sim, sim. Bondade e justiça. Ou seja, a bondade também te remete a qual palavra, Sandra? Bondade. Qual a palavra que nós poderíamos resumir, pastor Israel? A excessiva bondade de Deus. Em qual palavra nós podemos resumir isso? Fala, Leila. Graça. Graça é, vamos dizer assim, a suma de toda a bondade de Deus, resumida em uma palavra. E João também é amor. João também é amor. Graça também é amor. Exatamente. Então aqui nós temos graça e justiça.
Se nós permanecermos assim, pela fé, considerando a graça e a justiça do Senhor, nós, gentios, nós vamos permanecer. Caso contrário, ele poderá nos cortar. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: olha, irmãos, não fiquem assustados. Se vocês foram enxertados, por que eles não podem, eleitos por Deus, serem enxertados também? Hã? Né, não? Por que não pode? Fala. Se eu acreditava que o Senhor perdoaria os malfeitores, assim, homicidas, prostitutas e tudo. Aí quando eu disse, claro que sim. Te perguntaram isso? Me perguntaram. Foi claro que sim. Eu acredito que ele perdoa, desde Sim. que a pessoa de coração se volta para o Senhor. Talvez aquele que está todo o tempo falando do amor do Senhor, ele não é perdoado. Mas aquele que no seu último momento ele se arrependeu, o Senhor, ele perdoa. Ô Nalva, a palavra central que nós devemos usar, esse discurso seu está certinho. Mas assim, quando você fala assim, ele se voltar de coração, voltar o coração dele para Deus, subentende uma decisão do coração do homem. Mas quando você usa a palavra fé, né, porque o principal da salvação nossa é a nossa fé. Qual a diferença entre gentio e judeu no que diz respeito à salvação? Os gentios creram, os judeus buscaram pelo esforço. Como é que é, Seba? O meio de salvação deles, eles não criam. E foi o meio que Deus estabeleceu. Confessar com a sua boca que só Jesus é o Senhor, né? Pois é, aí é que está. O que te leva a fazer isso? É a fé. A fé. A fé. Então, Nalva, por que eu estou falando expressando isso, Marli, para a irmã Marinalva? Porque nós precisamos começar a utilizar as palavras corretas e, principalmente, irmãos, não é, Jesus está te dando, como é que é? A gente fala assim, ó, dê uma chance para Jesus hoje. Você já ouviu isso? Quem já ouviu? Dê uma chance para Jesus hoje. Não é assim. A pessoa não precisa dar chance para ele, ela tem que crer. É pela fé. Se pela fé ele creu em Jesus Cristo, ele está salvo. Porque aí a fé o conduzirá à confissão, ao arrependimento, o conduzirá à firme certeza de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, pelo poder de Deus. É mérito. Eles não conseguem, do mesmo jeito. Quer dizer, isso aí não é prerrogativa só do judeu, não. Das pessoas, do modo geral. Eles acham que tem que pagar alguma coisa. Eles não conseguem entender. É a lógica que fala como é que um bom vai morrer pelo ruim, né? Então, não dá. Nós na verdade, a natureza decaída nossa não consegue entender que alguém vai fazer alguma coisa sem querer nada em troca. Uhum. Exatamente. E é nesse sentido aí que a graça de Deus nos constrange, Sandra. Porque Ele nos deu o que a gente não merecia, né? Sem merecer. Ele nos deu tudo que a gente... E não pede nenhum pagamento. Não temos nada para poder pagar, a gente não tem nada. Nós não Não tem. conseguimos pagar. É... Nunca vamos conseguir pagar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós,
dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Perguntas? Não, né, Sato? Não? Wesley? Fala mais. Fala mais. Fala, Wesley. Semana que vem, então, nós vamos para o capítulo 11. Vocês não deixam eu terminar, ué. Vamos ficar de pé. Hã? Passou, Josias? O Araújo senta aqui perto só para não deixar eu terminar de falar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vem cá, Rafa, orar para nós. Nosso querido irmão Rafael estava viajando, sentindo falta dele e ele correndo de nós. Ora para nós, Rafa. Vamos à paz do Senhor, vamos orar, né? Te adoramos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou. Senhor, a nossa vida é um milagre, porque o Senhor nos tirou de onde nós nascemos, o nosso destino, e nos trouxe para a tua santa presença, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor que nos sustenta. Senhor, e nós pedimos que a cada dia o teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Senhor, que a tua palavra, ela possa gerar vida no nosso coração, que o Evangelho seja um instrumento para que possamos alcançar as vidas que estão perdidas. Senhor, que esta igreja possa permanecer de pé, a tua palavra permaneça viva todos os dias nos nossos corações. Receba este culto, os louvores, as orações, que possamos compreender aquilo que o teu Espírito Santo tem para nós todos os dias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, sua vida. Em nome de Jesus. Amanhã não, né?